em primeiro lugar, os factos e a reposição da verdade, que não é nem a que está escrita na carta aberta, que tem vindo a ser citada e que ainda não me chegou, nem a que hoje o mesmo jornal de sempre escreve ao estilo manifesto. A pessoa em causa, que tem sido tratada nas últimas semanas ou nos últimos dias, está detida desde setembro de 2012 a cumprir uma pena de quase 9 anos por tráfico de droga. Abandonou a sua residência em 2012 e deixou de pagar a renda. Nos termos da lei vigente e do regulamento municipal, tal é motivo para despejo. A lei da República prevê especificamente o despejo após 2 anos de abandono da habitação em caso de detenção. Até hoje, a Câmara Municipal do Porto ou a Domus Social não receberam qualquer comunicação das autoridades competentes relativamente à possibilidade da pessoa em causa vir a sair da prisão e, naturalmente, necessitar de apoio. Ainda que assim fosse, não existe preceito legal que pudesse inverter a decisão, criando, neste caso, uma situação de exceção. O estabelecimento prisional é gerido pela Santa Casa da Misericórdia, que está a acompanhar o processo e que, em contacto, quer comigo ontem mesmo e com o vereador Fernando Paulo, garantiu já à Câmara que, caso venha um dia e não foi a ser determinada a libertação condicional da pessoa em causa, a Santa Casa da Misericórdia tem condições para dar uma resposta social. Os filhos da ex-inquilina estão acompanhados e não se encontram desprotegidos desde 2012 e têm, portanto, proteção social e familiar. Está provado que o vereador Manuel Pizarro foi quem iniciou o processo de despejo, assinou a decisão, assinou a notificação da inquilina e deu-lhe 60 dias para contestar, isto no ano de 2016. Mais tarde, impediu que o pai da pessoa em causa, que tinha ocupado ilegalmente a casa, fosse aceite no agregado familiar da inquilina. Fê-lo contra parecer técnico da Domus. Vou repetir. A inquilina pediu a integração do pai no agregado. A informação técnica da Domus era favorável. E o Dr. Manuel Pizarro negou, ordenando pela segunda vez o despejo. Seguramente fê-lo bem por conhecer os antecedentes da pessoa em causa. Na passada reunião de executivo pública, este tema foi debatido. O Dr. Fernando Paulo, elogiando aquilo que tinha sido feito pelo seu antecessor, questionou diretamente o Dr. Manuel Pizarro. Este remeteu-se ao silêncio. No sítio certo, quando se discutia este tema em sede de executivo, nesta Câmara nada disse. No sítio certo, nada foi dito. Só entre 2014 e até à sua saída do Sr. Dr. Manuel Pizarro, quando deixou de ter estas funções, foram despejadas, pelo motivo do uso indevido da habitação ou abandono da mesma, mais de 150 agregados familiares de habitações municipais, por decisão final do Dr. Manuel Pizarro, absolutamente fundamentada, enquanto era vereador da Habitação e presidente da Domus Social. Vou fazer 2 citações. Se é verdade que temos de ter preocupações com a família das pessoas que traficam droga, não é menos verdade que temos a obrigação de proteger a comunidade do tráfico de droga, que é um crime que causa graves consequências. Segunda citação. Se tiver de escolher, porei sempre em primeiro lugar as famílias que não traficam. Sabem quem disse? O Sr. Dr. Manuel Pizarro, vereador, em reuniões de Câmara, e consta das respectivas atas em 2015. O Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm sobre esta matéria uma posição legítima com a qual eu não concordo. Entendem, esses partidos, que as casas municipais devem servir de albergue para munícipes, independentemente da sua atividade e de eventualmente serem traficantes de droga. Convivem bem com os carros topos de gama, muitas vezes estacionados nos bairros sociais. Convivem bem com casas luxuosas, escondidas e altamente frequentadas em blocos habitacionais municipais, onde vive gente séria e necessitada, que muitas vezes é acossada, como recentemente foi evidenciada em reunião de Câmara, em que aqui compareceu uma munícipe que nos narrou o assunto e pediu ajuda. É legítimo que essas forças políticas e os signatários deste manifesto o defendam abertamente. Repito, é legítimo.
Fizeram-no em campanha eleitoral. Podem fazê-lo por via legislativa, se assim entenderem e, naturalmente, se conseguirem. Felizmente, os partidos que têm assento na Assembleia da República de forma maioritária desde 25 de Abril têm uma posição diferente. Entendem que a habitação social deve ser gerida por forma a acolher quem dela precisa. Entendem que casas pagas por todos nós não devem ficar 7 ou 9 anos vazias à espera que condenados por tráfico de droga ou outro comportamento criminoso qualquer, violência doméstica ou outro qualquer, as voltem eventualmente a ocupar. Sendo o entendimento do PS, deixou de ser o entendimento do Dr. Manuel Pizarro, pelo menos neste caso específico. Pergunto, porquê? De facto, o Sr. Dr. Manuel Pizarro, meu antecessor, iniciou um processo. Aquilo que eu fiz, dei continuidade ao processo iniciado pelo Dr. Manuel Pizarro, porque entendi que estava bem iniciado. E relativamente às questões que colocou dos documentos que eu subscrevi, foi na continuidade do processo, uma vez que o Dr. Manuel Pizarro não tinha dado continuidade ao mesmo, nem preferido qualquer despacho, ele estava ativo, eu por uma questão de cautela processual e do ponto de vista também de defesa da legitimidade da própria inquilina, reiterei a notificação. Ou seja, não tendo sido dado sequência processual, eu dei uma oportunidade, uma vez mais, à inquilina, reiterando as notificações do Dr. Manuel Pizarro. O processo estava ativo e, portanto, o que eu fiz foi, na defesa, e por isso é que o processo se prolongou um pouco mais, dei continuidade ao processo iniciado pelo Dr. Manuel Pizarro. Porque, do ponto de vista processual, ele não tinha sido interrompido, não havia factos novos que do ponto de vista legal, que me permitissem que eu não desse continuidade ao processo. A Santa Casa da Misericórdia gera este estabelecimento prisional. Até hoje, a Câmara Municipal, a Domus Social, não recebeu, quer do estabelecimento prisional, quer da Direção-Geral de Reinserção Social, qualquer pedido de colaboração ou informação que a inquilina poderia sair da prisão. Não recebeu. Esta é a verdade dos factos. É óbvio que a inquilina, e bem, a pessoa em causa que está detida, vai procurando apresentar e solicitar a sua liberdade condicional. É legítimo e é bom que o faça, mas até hoje nós não temos qualquer indicação nesse sentido. Nós só temos que julgar, só temos que atuar em função daquilo que é a atualidade. Ainda ontem falei com o Sr. Provedor que me confirmou esta situação. Portanto, não há qualquer evidência, nem pedido, nem informação junto da Domus Social. Há pedido da própria, que nós analisamos e, como é óbvio, cruzamos com o estabelecimento prisional e com, posso terminar, cruzamos com os próprios serviços do estabelecimento prisional. Portanto, podem, aliás, pedir essa informação ao estabelecimento prisional. Se nós tivéssemos iniciado este caso, se nada tivesse sido iniciado pelo Dr. Manuel Pizarro, teríamos feito exatamente a mesma coisa, porque fazemos cumprindo a lei. Fazemos por opção política e fazemos cumprindo a lei, por muito que isso custe. E, naturalmente, os outros, eu compreendo perfeitamente, tenho muito respeito por muitos dos signatários do tal manifesto, o abaixo-assinado, que eu ainda não recebi. Algumas dessas pessoas são minhas amigas pessoais, compreendo perfeitamente. Muitas vezes nós temos que ser cegos aos casos individuais. E quando não somos, devemos assumir que não fomos por esta razão. Eu ainda não encontrei nenhuma explicação, e acho que ainda ninguém perguntou porque é que aconteceu isto com esta pessoa em causa. Ou seja, o que é que levou, de facto, o Dr. Manuel Pizarro, que tinha iniciado este processo, a dizer e não comprovar que o processo tinha interrompido. Mas, repito, se fosse este caso, nós teríamos levado isto avante. Infelizmente, nós não temos poder discricionário. Ou, se calhar, felizmente, sabe porquê? Porque o poder discricionário leva à arbitrariedade, leva ao exercício mau do poder, leva ao poder não determinado. Isso é normal em ditadura. Em ditadura, em regimes totalitários, é normal. As casas são só para aqueles que têm determinados comportamentos ou determinados cartões no bolso. Comigo, não é assim. Por muito que me custe, e com muitos dramas, e com certeza que este é um drama, e tenho a certeza que os filhos desta senhora vivem um grande drama, vivem um enorme drama, mas sabe o maior drama que eles tiveram? É, de facto, terem a família, pelo menos o pai e a mãe, pelo menos a mãe e o avô, envolvidos em tráfico de droga. E essa é a maior tortura que uma criança e uma família podem ter. E essa não fomos nós que infligimos. Nós temos casas, não é normal que nós tenhamos casas 6, 7, 8 anos vazias, quando temos 1000 famílias à espera. Peço desculpa, não consigo fazer justiça, Dra. Mãe.